descrição do vídeo. Olá pessoal, cá estamos aqui para mais um vídeo. Como podem ver pelo título, os plantéis mais valiosos da Europa. Vou começar aqui pelo menos valioso e terminar o mais valioso, obviamente. Vamos ver aqui os preços dos plantéis neste momento em tempo de Covid. O 10º plantão mais valioso da Europa é o do Manchester United, em 10º, com um preço avaliado em 646 milhões de euros. É assim pessoal, os meus jogadores favoritos assim, no Man United no ataque é o Rashford e o Martial, no meio campo o Bruno Fernandes, na defesa o Maguire e o Wan-Bissaka. Por acaso também aprecio o futebol do Wan-Bissaka. E na baliza, obviamente que é o De Gea. Penso que o Sérgio Romero não tem, é fraquinho, pronto, e o outro, o terceiro, o Grant, ainda é pior. Depois em nono o Chelsea com um preço de mercado com 879 milhões de euros. Na minha opinião no Chelsea, no ataque aprecio o Pulisic e o Abraham, são os dois jogadores novos e promissores. O Pulisic tem 21 e o Abraham 22. E no meio campo o Kanté tem 20, o meio campo, o meu favorito é o N'Golo Kanté, por acaso eu aprecio muito. Na defesa não tenho qualquer tipo de preferência. Na baliza obviamente que é o Kepa, o guarda-redes mais caro do mundo, não é por isso, eu penso que ele tem muitíssima qualidade. O outro suplente, aquele argentino, que já agora não me recordo o nome, na minha opinião é um lixo. Em oitavo temos o Tottenham com um preço de 699 milhões de euros. Eu no ataque, o meu favorito é o Harry Kane, obviamente que é o Kane. Não há, na minha opinião no ataque não há ninguém com a categoria do Harry Kane. No meio campo são dois médios promissores que eu gosto. O Lo Celso e o Lo Celso e o Dele Alli. O Dele Alli tem 24 e o Lo Celso 23. O Dele Alli é inglês e o Lo Celso é argentino, para quem não sabe. O Lo Celso, portanto, como eu disse, são dois médios promissores, mesmo nas respectivas seleções. Na defesa, o meu favorito é o Sanchez, aquele colombiano, e também o Vertonghen. O Vertonghen é um bocado menos meu favorito, é o menos que eu gosto assim, mais ou menos. Na baliza não gosto do Lloris nem do Gazzaniga. Em sétimo temos o Atlético, com um preço de mercado de 109 milhões. No ataque, obviamente, que é o Félix, é assim, não é por jogar no Benfica, eu penso que ele tem qualidade. Depois o ataque do Atlético, na minha opinião, já teve melhores dias. O Morata, enfim, não, penso que teve muitas oportunidades para estourar no futebol europeu e não é que não, e pronto, e não correu bem, penso que, enfim. O Diego Costa o Diego Costa já tem 31 anos, na minha opinião o Félix é novo e pode ser, e é um avançado muito promissor no Atlético e na seleção. No meio campo, obviamente, que é o Koke e o Saúl Ñíguez, obviamente, na minha opinião, os melhores médios do Atlético. Na defesa, o José Jiménez, eu por acaso gosto muito dele, eu penso que ele deve ser um dos melhores médios da história do Uruguai. E o Renan Lodi que jogou antes de ir para o Atlético, jogou no Atlético Paranaense, portanto veio de um Atlético para outro Atlético, só veio para o Atlético de Madrid. Ele que inclusive jogou a final da Sul-Americana 2018 pelo Atlético Paranaense, que ganharam. E na baliza obviamente que é o Oblak. O Adam não tem o poderio do Oblak. O Oblak é, na minha opinião, muito melhor que o Adam. Eu penso que o Oblak não é por ter jogado no Benfica, mas ele, na minha opinião, é o melhor, na minha opinião e de toda a gente, o melhor guarda-redes da história da Eslovénia, na minha opinião. Depois em sexto temos o Bayern, com um preço e um plantel avaliado em 756 milhões. No ataque eu aprecio o Kingsley Coman e o Lewandowski. Obviamente que o Kingsley Coman é mais novo, portanto ainda pode ter 23 anos, portanto é um avançado promissor. No meio campo o Filipe Coutinho já tem 27, assim, o Filipe Coutinho quando saiu do Liverpool, por aquela quantia astronómica de dinheiro, foi para o Barcelona. No Barcelona perdeu o espaço, portanto não tinha tanto tempo de jogo. Na minha opinião, se fosse o Filipe Coutinho tinha ficado no Liverpool. Mas pronto, isso é o que eles decidem, ele é que decide isso. Depois pronto, veio para o Bayern e pronto. Depois também gosto no meio campo do Goretzka, o Goretzka que tem 25 anos, é um médio de seleção, já da seleção, portanto penso que é um bom médio. Na defesa o Lucas Hernandes,
obviamente tem 24 anos e também pelo dinheiro que saiu por 80 milhões do Atlético para o Bayern. E depois na baliza não gosto nem do Reich nem do Neuer. Depois em quinto temos aqui o PSG com 843 milhões. Para quem não saiba, o PSG, claro que toda a gente sabe, o PSG só é um grande clube. Partiu para aí 2011 quando o investidor árabe, o segundo dono mais rico portanto o segundo dono do clube de futebol mais rico do mundo, atrás do Newcastle. Portanto, para quem não sabe, o PSG antes era uma equipa bem fraca, para quem não é mesmo, era muito fraquinha. E o curioso é que o único troféu europeu que tem foi nessa altura que o ganhou, foi em 1996, ganhou a Taça das Taças. E nesse ano também perdeu a Super Taça Europeia para a Juventus. Em França, pronto, aqui dá à parte, perdeu para a Juventus e perdeu 6-1 em França, em Paris, e 3-1 em Turim. Depois não. Os meus favoritos do PSG, no ataque o Mbappé, no meio campo o Verratti, na defesa o Kimpembe e na baliza não gosto nem do Rico nem do Keylor Navas. Em quarto temos o Barcelona com um preço de mercado de 852,65 milhões. No ataque o Real Messi, penso que ele é um grande avançado, o melhor da história da Argentina. Eu penso que ele é melhor que o Maradona. Tem 4 bolas de ouro, 6, foram 4 seguidas, e com 25 anos já tinha 4. Portanto, ele é, para a minha opinião, um grande avançado. E o Dembélé também é o meu segundo favorito do ataque. No meio campo, obviamente gosto mais prefiro o meu favorito é o De Jong, e depois o Rakitic. O De Jong é novo, promissor, na seleção é muito bom. Uma série de jogadores holandeses que estouraram no ano passado por causa das Champions que o Ajax fez, o De Ligt, o De Jong. Tanto como eu estava a dizer, o De Jong é o meu favorito. E depois o Rakitic tem experiência, já uma experiência de La Liga e dessas andanças de equipas fortes e mesmo de seleção. Na defesa o Lenglet, sem dúvida, e em segundo, se fosse tiver que escolher um segundo, só se fosse o Jordi Alba. Depois na baliza eu gosto do Ter Stegen, penso que o Neto não tem o poderio do Ter Stegen. Depois em terceiro o Real Madrid com 888 milhões. No ataque é o Hazard e o Rodrigo também. Eu aprecio o futebol dele, eu penso que é um avançado promissor tanto no Real como na seleção brasileira. No meio campo, tiver que aqui que escolher, no meio campo, o Modric é um bom médio, já está perto do fim de carreira, já tem 34 anos, já há muitos anos de Real, portanto tem experiência para dar e para vender em La Liga, em Champions League, e o que ganhou a bola de ouro em 2018, eu penso que ele foi um dos pilares da Croácia no Mundial, no mundial desse respectivo ano. Depois na defesa, quando era miúdo gostava muito do Marcelo e ainda gosto, mas já não é. Pronto, o Marcelo ainda é bom jogador, mas não é aquele Marcelo que aqui há uns anos era muitíssimo bom. Não é que agora não seja, mas obviamente também já tem 31 anos. Houve um jogo pela seleção brasileira contra o Japão que ele mandou um tiraço, foi um grande gol, por acaso eu nunca me esqueci desse gol, por acaso. E também em segundo, só se fosse que escolher aqui, o Varane, provavelmente escolheria o Varane. E na baliza o Courtois, obviamente. Depois, em segundo lugar, o Liverpool com 970 milhões. No ataque, obviamente, que é o Salah e o Sadio Mané. Devem ser os dois melhores jogadores africanos da atualidade, obviamente. No meio campo o Fabinho, na defesa obviamente que é o Van Dijk e o Alexander-Arnold, especialmente o Arnold, que é um defesa promissor, tem 21 anos, tanto como no Liverpool, tanto como na seleção. E na baliza obviamente que é o Alisson. O Adriano não tem a qualidade do Alisson. E depois o pondão mais valioso da Europa e do mundo é o Man City com 1,02 mil milhões. No ataque aprecio o Sterling,
o Sané e o Gabriel Jesus também. No meio campo, o De Bruyne, obviamente, e o Phil Foden, é um médio promissor, este jogador, este médio inglês, tanto como no Man City, tanto como na seleção. E na defesa, se tivesse que escolher aqui, não é que eu gosto muito dos defesas do Man City, não gosto muito. Se tivesse que escolher aqui, escolheria, sei lá, o Laporte, por aí, Laporte. E na baliza, o Ederson, obviamente. E como vocês viram aqui em tempo de Covid, os plantéis caíram muito, porque antes desta pandemia o Man City valia 1,29 mil milhões, e esse nem foi o que teve a maior queda. Os que tiveram assim as maiores quedas foi o Man United, que valia